Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Estamos no contexto da Quaresma, estamos no tempo da preparação para a Páscoa. E é precisamente sobre a Quaresma, sobre a Páscoa, que nós queremos falar nesta tarde. E para refletirmos sobre estas celebrações, para este tempo celebrativo, melhor dizendo, temos connosco em estúdio a pastora Miriam Lopes, da Igreja Presbiteriana. Pastora Miriam, obrigado uma vez mais por se disponibilizar para estar connosco. Muito obrigado, eu. Num tempo que é um tempo crucial para a vida das igrejas. Para a vida da Igreja Cristã. E eu começaria precisamente por aí. Este é o cerne do cristianismo e esta é, digamos, o núcleo central do testemunho da Igreja Cristã desde o início. Esta é a mensagem de vida que representa a entrega e a redenção que Cristo nos traz. E, de facto, há dois grandes tempos importantes na vida da Igreja, que é o Natal e a Páscoa, mas a Páscoa é que é a dimensão da vida acima da morte, do poder de Deus, acima do poder do ódio, e é o fulcro da mensagem do cristão desde o princípio. Cristo ressuscitou, Deus está por cima das nossas agruras, dos nossos ódios de estimação, das nossas teimas, das nossas discussões, e Ele é que é o Senhor dos Senhores, e é o que Cristo promove ao longo da sua vida, e é aquilo que Ele promove e acaba por se revelar na ressurreição. É curioso que na nossa sociedade ocidental não parece ser essa a mensagem. Eu lembro-me que uma vez, num encontro ecuménico internacional, um ortodoxo dizia-me que, ao contrário do que se passava no Oriente, o Ocidente celebra muito mais o Natal do que propriamente a Páscoa, e dá mais importância ao Natal do que a Páscoa. Mas isso de todo não é verdade para o contexto das igrejas. O Natal também é a celebração da vida, do Deus que encarna, do Deus que desce até nós. Portanto, está em consonância e não em dicotomia com a Páscoa. Não existe uma coisa sem outra, não é? Não há, exatamente. Porque a vida que desponta numa criança que vem até nós e numa voz aparentemente frágil, que acaba por ser o príncipe dos príncipes. E a Páscoa é também um caminho que nos conduz, é um caminho em si. E o caminho é o nome que se dava no princípio ao conjunto de espaço que Jesus abriu no coração das pessoas, de transformação do coração das pessoas à luz do que é o regresso para Deus. No fundo, a Páscoa é celebrada na Bíblia pelo livro do Êxodo, que é o caminho para fora da escravidão do Egito. E o caminho que Jesus promove é um caminho de bênção, de cura, e é um caminho que diz que, mesmo quando somos aplastados e destruídos, Deus nunca larga o seu povo, nunca larga os seus filhos. E todo aquele que o Espírito chama, todo aquele que é nascido do Espírito, alcançará a felicidade, a paz e o alívio de todas as escravidões. E é isso, esse caminho de descida também que Jesus faz, não é? Quando Ele acaba por ter o aparente fracasso de ser preso, decretado como sentenciado, torturado e morto na cruz. É uma descida que vai até à morte, aos infernos, mas Deus tem essa palavra de vida porque Ele é o Senhor da vida. No fundo, Jesus, que nós celebramos muitas vezes a Quaresma, Páscoa, a Paixão, e a imagem do crucificado, ensanguentado. Mas essa não é a mensagem final. A mensagem final é que, apesar disso, Deus cumpre a sua promessa de nos dar a paz, e a paz é a ressurreição. Essa ligação profunda entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã é muitas vezes visto como um movimento de
diminuição inicialmente, no sentido que vamos de um povo para uma personagem singular, para de uma personagem singular partirmos para a universalidade, já não de um povo, mas daqueles que vivem pela fé. Jesus acaba por simbolizar em si o próprio povo. Da mesma forma que Job, que é aquele que segue a Deus, não é? Aquele que é bom e que lhe acontecem as desgraças todas, contraria a noção de que aos que cumprem a lei são abençoados e os que são amaldiçoados então é porque têm culpas. Jesus mostra que mesmo os inocentes, quando eles são sacrificados, Deus está com eles. E Deus mostra-nos que mesmo quando o povo passa por vicissitudes, no Egito, na escravatura, mesmo no deserto, quando são levados escravos para a Babilónia, o caminho tem que ser um caminho de reencontrar a soberania de Deus, que está sobre todas as coisas e que também recompensa aqueles que lhe são fiéis. Aqueles que buscam ao Senhor encontram a alegria. E Jesus é a imagem daquele que se entrega a Deus. E, no fundo, a Quaresma é um caminho, é um percurso. E é o percurso que Jesus faz desde o Monte da Transfiguração até o Monte de Sião. E o nosso caminho com Cristo é esse caminho de enfrentar o mal, eventualmente ser até destruído pelo mal, injustamente, mas é um caminho que de olhos postos na redenção que Deus promete e que Deus cumpre na pessoa de Jesus, que significa o povo, mas que, como disse, ao ser levantado da cruz, atrai todos a si. Todos, universalmente. Todos aqueles que buscam a Deus e que no sofrimento de Cristo se revêem o Deus que está presente também no âmago do sofrimento e que nos liberta para uma vida nova, que nos dá uma vida nova e que nos traz de volta para Ele, porque é Ele o nosso Deus, o nosso Pai. No contexto da Páscoa judaica, nós temos claramente uma percepção de que Deus se revela diante dos outros deuses e manifesta, digamos, toda a sua autoridade e se manifesta como o único Deus, o Criador e o sustentador de todas as coisas. E que acaba por derrotar os deuses do Egito. Que incluem o próprio faraó, que também era um deus. Exatamente, Ramsés, filho de Ra, não é? Os poderes, os impérios, não é? Os impérios que se abatem sobre a nossa vida, politicamente, circunstancialmente, até nos tempos que correm, nós de repente damos-nos conta que estamos rodeados de muitos impérios em conflito, que a todo momento pode eclodir uma catástrofe mundial. E a situação de Jesus com os romanos atrocidarem o povo judaico, atrocidarem povos por todo o mundo em que eles dominavam, dá uma sensação de impotência absoluta, não é? Mas essa voz de Deus é a voz que nós devemos reforçar, porque apesar de tudo o que acontece, Ele nos traz para fora dessa escravidão, de sentirmos que Ele nos liberta do poder mental, social, económico, porque todos os poderes têm coisas boas e más, não é? Claro. E o povo, quando saiu do Egito, lamentava um pouco as comodidades que lá tinham. Mas eles estavam em caminho da sua libertação, da sua terra. E se naquele tempo estávamos a falar da libertação do jugo, da idolatria, do politeísmo, agora quando estamos a falar da Páscoa, estamos a falar da libertação de que ídolos? O ídolo mais difícil de contrariarmos, que é o nosso eu, o nosso ego. E é aquela sensação, aquela tentação de fazermos dos dons que Deus nos dá pedra de arremesso para sermos superiores aos outros. É isso, de certa forma,
até o próprio pietismo que afeta a vida das próprias comunidades cristãs, no sentido negativo, que é o pietismo no sentido positivo, é de nós acharmos que os outros não têm tanta fé como nós, os outros não têm tanta espiritualidade como nós somos melhores do que os outros, falando mal português. E isso é que Jesus acaba por conseguir derrotar, tanto na tentação, porque é com os dons dele que o diabo o tenta tentar para se engrandecer a si mesmo. Mas os dons que Deus dá a cada um de nós é para servirmos a Deus e contribuirmos para a concretização do seu plano de salvação para todos. Trazer ao mundo Deus, trazer ao mundo o céu. Não é? Dizemos no Pai Nosso, venha o teu reino, cumpra a tua vontade na terra como no céu. Nós dizemos isso às vezes de cor, não nos capacitando que a nossa missão de cada um é trazermos um pouco mais do céu à terra. E foi o que Jesus trouxe quando ele próprio desceu do céu à terra e quando ele manifestou junto daqueles com quem ele convivia que Deus tinha esse poder de vida. E começa até com a ressurreição de Lázaro, que segundo São João foi o que despoletou toda a intriga para liquidar aquele que até tinha o poder de vivificar os mortos. E porque ele tinha grande dom, é que ele tinha que ser derrotado, ou então significava que os poderzinhos de cada um estavam em risco, não é? E então Deus acaba por cumprir esse caminho para fora da auto-idolatria, que é a última das idolatrias que Jesus conquista. E essa idolatria do ego, ela é perceptível naquelas palavras de Jesus, quando Jesus diz: se alguém me quiser seguir, se alguém quiser vir após mim, fazer o caminho que eu já fiz, não pode ficar à minha frente, mas tem que ficar atrás de mim, ou seja, tem que se negar a si mesmo e tem que tomar a sua cruz. Estas duas expressões. Imitá-lo a ele, não é? O negarmos-nos a nós mesmos é quase que, digamos, uma impossibilidade, não é? É o tal esvaziarmos um desafio daquilo a que nós nos agarramos, e que quando nós nos damos conta que não podemos confiar nem mesmo em nós próprios. Nós passamos a maior parte do nosso tempo a pensar em nós próprios, claro. não é? Nega-te a ti mesmo. A nossa sobrevivência, o nosso instinto é uma questão instintiva, não é? Mas o instinto pode-se virar contra nós no sentido de que a nossa essência é de Deus. E é isso que Jesus mostra. A nossa essência é de Deus e nós somos dotados da realeza de reis, né? São um povo de reis. E eu muitas vezes faço esta associação com um dos símbolos da Quaresma, que é a cor roxa. O roxo, a púrpura, é a cor dos reis, dos imperadores, e é a cor com que nós marcamos a Quaresma e as igrejas, que significa a submissão total a Deus para sermos pastores, não só os pastores, os padres, os sacerdotes, mas todo o povo ser pastor do seu irmão e da sua irmã, e levarmos cada um de volta, de regresso a Deus. É um caminho de regresso a Deus. Volta para mim, diz Deus. E o roxo, no fundo, diz que nós somos servidores de Deus quando abdicamos de nós e somos capazes também, como Jesus, de dar a sua vida para que os outros encontrem as boas águas, as boas pastagens, a paz. E é essa a missão que Jesus tem na Quaresma e é a missão do crente na Quaresma. É isso que o texto de Filipenses, aquele belíssimo hino de Filipenses, no fundo retrata quando se diz que Deus se esvaziou a si mesmo. Ele próprio dá-nos um exemplo de negação de si próprio e de doação de vida. E torna-se, diz o texto, ele se torna escravo. A palavra é doulos, não é? Escravo. Por amor de nós. Por amor de nós. E desce até à morte, e à morte de cruz, ou seja, a morte mais
cruenta, mais infame, mais maldita, que é ser pregado no madeiro. E negado pelos homens, negado pelo seu povo, negado por os seus mais íntimos amigos, os seus discípulos, negado, no fundo, pela condição humana. Não pertences aqui, não te queremos cá. E essa rejeição, essa traição, essa humilhação que Jesus passa é esvaziar-se por fora e por dentro. Por isso Jesus clama: Deus meu, porque me abandonaste. Até o próprio Deus aparentemente lhe terá deixado ali, porque se és filho de Deus podes descer daí para baixo, não é? Então, toda essa tensão, essa espiral terrivelmente negativa, e é na sua entrega total nos braços de Deus: entrego-te o meu espírito, ou seja, ele abdica até da sua própria vida, né? Esvazia-se até da sua própria vida. E é aí que São Paulo em Filipenses diz: pois a ele Deus eleva acima de todo o nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho do céu e da terra, ou seja, daquele que se entrega totalmente até seu último fogo. Deus devolve-lhe uma vida eterna que não tem fim, e o seu reino não terá fim. É essa a promessa que Deus dá do escolhido, do seu escolhido que é inocente, e do seu escolhido que leva em si a tragédia humana e que a transforma, e que é transformada em glória, em vitória, em brados de júbilo. Nas tendas dos justos há brados de júbilo quando ele se revela que não foi silenciado de vez. E é por isso que Paulo diz que eu prego a Cristo morto, crucificado e ressurreto. Pois, porque ele, nessa descida e subida, é a condição humana total. Também na nossa própria situação mortal, na nossa própria morte, é quando Deus nos vivifica. E é essa esperança para cada um e para todo o povo, de todos aqueles que fazem parte da nuvem de testemunhas que em toda a parte do mundo, todas as famílias, todas as raças, todas as línguas, podem encontrar nessa redenção de Deus em Cristo a nossa esperança de glória também para nós. Estamos aqui, obviamente, no contexto das igrejas do COPI, que são apenas um punhado de igrejas, mas eu iria um bocadinho mais além e diria: como é que nós, cristãos, independentemente da nossa tradição, devemos então viver este tempo de Quaresma? Na alegria e na esperança que a morte não é o fim, que a injustiça não é para sempre, mas que aqueles pequenos, grandes poderes dos quais temos que nos isolar não têm continuidade. E eles terminam numa data marcada por Deus, a data da nossa libertação. Deus já marcou. No primeiro dia da semana, quando as mulheres foram ao túmulo, o túmulo estava vazio e Jesus se lhes manifestou na sua vida nova e na vida nova que Ele tem para todos nós. É essa vida nova que deve nortear, e essa redenção que deve nortear o crente, que apesar dos sofrimentos, das angústias, dos cativeiros, Deus mantém a sua promessa e nos vivifica no poder do seu Espírito Santo. Mas será também, bom, e essa é certamente a dimensão central da vivência da Quaresma, mas é também um tempo, eu diria, ou pergunto, de revisão de vida, de certamente revisão das nossas prioridades, sim, do nosso foco. No caminho nós não podemos carregar grandes cargas. Temos que aligerar as nossas cargas e exatamente... Diz o texto que o caminho é estreito também. Escolher. E às vezes no meio do caminho surgem situações
que nos transportam para novas soluções que temos que encontrar para o caminho continuar, não ficamos entalados, não é? Nos apertos da vida. E nesses apertos nós descobrimos forças que estão connosco, que é a força de Deus, que nos diz para continuar, porque o caminho, Deus vai fazer, no próprio caminho Ele faz a redenção, não é só no fim do caminho, a própria caminhada de descida, da abdicação de nós próprios, é um caminho também Ele próprio de redenção, em que Ele nos cativa para nós e percebemos que Ele é o único Senhor e não aquelas coisas todas que enchemos a nossa vida e que às vezes nos estrafegam, nos abafam e nos fazem pôr a cabeça debaixo da areia, mas temos que nos levantar, enfrentar o mal e viver na esperança do dia novo. Claro. Vivemos, obviamente, em comunidade, somos sociedades complexas, problemáticas, desejamos o melhor para nós, desejamos encontrar paz, desejamos encontrar alegria no viver, no estar uns com os outros. De que forma esta libertação desta última escravatura que é a do nosso ego nos pode, no fundo, não é aquilo que a sociedade em si precisa para construir aquilo que, na verdade, nós chamamos o reino? O que a sociedade precisa é dos pequenos gestos de bondade em que nós chamamos cada um e a nós próprios a atenção que Deus está presente e que nos quer reforçar o nosso bem, a nossa identidade real. Ou seja, que não somos apenas escravos, como no Egito, mas nós temos um destino mais alto. E às vezes pequenos gestos de manifestação desse cuidado. Jesus mesmo no caminho descendente, Ele ouviu o cego, não o deixou para trás. Há inúmeros sinais de que Jesus valoriza os gestos de alegria, como o gesto de Maria que o unge com o mais maravilhoso perfume, e tanto que ele valorizou esse gesto, o gesto de bênção que ele recebeu como algo que ao menos ele recebeu em vida. Não é? Guardamos as flores para os mortos, mas em vida achamos que é desperdício. Mas um pequeno gesto de ternura faz com que cada um se lembre da sua identidade real. Isso seria um reforço do olhar de compaixão? De compaixão por o outro, assim como gostaríamos que nos fosse feito. E isso é trazer o céu à terra, e isso é fazer do Cristo, fazer do Messias aquele que vem amenizar todas as dores e levar todos os corações e fazer de nós os olhos postos no Altíssimo, mesmo no meio dos lugares apertados da nossa vida. Pastora Miriam, foi um prazer tê-la connosco. O nosso tempo é Prazer breve, chega ao fim Obrigada. rapidamente, mas certamente as suas palavras nos ajudam a refletir sobre este tempo de Quaresma, este tempo de Páscoa, e já agora, obviamente, votos de uma Páscoa muito feliz para igualmente. si, para toda a sua comunidade e para todos que os dirige. que nos estiverem a ver hoje. Muito obrigado. Santa Páscoa. O nosso programa chega ao fim e, obviamente, o nosso desejo é de que tenham uma Páscoa feliz, que seja um tempo de encontros, reencontros, acima de tudo, um tempo da presença de Deus nas vossas vidas. Portanto, o nosso desejo é o de sempre. Até lá, até ao próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus.